Dia 4 de janeiro, já estamos em 2026, estamos aí na evolução da lua cheia em Câncer, né? Hoje a lua está em Câncer, a partir de segunda, terça-feira a lua em Leão, lá na quinta, sexta a lua em Virgem, então a gente vai se aproximando, né, de uma lua minguante em Libra, que vai acontecer lá no final de semana que vem, no sábado, aproximadamente no Brasil, meio-dia. Então, vamos aproveitar a lua cheia, né, para tentar fazer crescer tudo isso que, toda essa fertilidade, essa fartura, né, que essa lua cheia pede. Mesmo que essa fartura dependa de um esforço muito grande, né, um esforço físico, Marte, um esforço intelectual, Sol, né, e um esforço também de avaliação, né, ou uma capacidade de definir valor, né, a Vênus, todos eles em Capricórnio. Todos eles em Capricórnio, todos eles nos pedindo ou, de certa forma, ajudando a gente a desenvolver um propósito, né, de vida. E aqui a gente pode entender propósito como aquilo que está por trás do seu reconhecimento pessoal, talvez da sua posição social, né? O que está por trás, né? O que é essa função que você executa, né? Que é fundamental para a sociedade, né? Então isso deveria ser o nosso propósito, né? Embora muitas vezes a gente confunda com o material, né? O propósito está por trás do material. E aí, como eu disse, comecei o vídeo falando, estamos na evolução dessa lua cheia, uma lua que pede que a gente desenvolva algum nível de fartura, algum nível de segurança, né? Então essa segurança basicamente é emocional, mas a gente também aproveita a segurança material para ter essa segurança emocional. Então, eu até cheguei a comentar, né, que no mapa ali do Réveillon, esses astros apareciam no meio do céu, né, o Júpiter em Câncer, né, e os outros três no fundo do céu, como se a nossa meta fosse desenvolver, né, criar esse ambiente de fartura, de segurança, e por trás tivesse o nosso esforço, como eu disse, Sol, Marte e Vênus. Nesse mapa, né, que eu falei para vocês, o ascendente é Libra, né, até falei para vocês que é um ano onde a gente precisa aprender a conversar, e essa configuração ela se repete agora na lua minguante, né, então a gente vai ter a lua em Libra fazendo quadratura, né, ali grau 20, lua em grau 20, Júpiter grau 20, né, e os outros três astros ali também rodeando o grau 20, né. Então é uma configuração que ela fala sobre sair da inércia, né? A gente precisa ser capaz de começar, né? É lógico que a gente também pode envolver o signo de Áries, né? E aí a gente vai ter os 4 signos cardinais, que são os 4 signos que têm esse viés da iniciativa, esse viés do empreendedorismo, né? Áries, embora não tenha planetas em Áries no momento, Áries está ali também envolvido. Então, é uma lua minguante. Lua minguante, geralmente a gente pensa no recolhimento, na reflexão, né? Mas é uma lua minguante que acontece com os astros aí, em signos cardinais, que tem uma tendência a nos tirar da inércia, né? E aí,
a inércia física Áries, a inércia emocional Câncer, a inércia profissional Capricórnio, a inércia dos relacionamentos Libra, né? Então a gente precisa usar, né, a capacidade desses signos para ter essa capacidade de começar, né, de recomeçar, de empreender, de liderar, né? Lembrando que liderar é você mostrar o caminho, né? É você fazer primeiro, né, e esperar que as pessoas te sigam, te imitem, né? Então, é uma lua minguante que a gente pode sempre pensar em reflexão, talvez num recolhimento, a gente pode pensar, analisar os nossos relacionamentos e a forma com que a gente se comunica, né? Pela lua ser em Libra, lua minguante em Libra. Mas eu acho que é uma lua também que nos impele a sair da inércia, né? Mesmo Áries não tendo nenhum planeta, essa configuração ela acaba gerando ali uma necessidade, né, de uma espécie de um equilíbrio, né, com a presença de Áries. Caso contrário, a gente vai ficar mais na ansiedade do que na execução, né? Então a gente fica com aquela ansiedade de começar, ansiedade de liderar, ansiedade né, de talvez conduzir, né, que é o lado canceriano, mas aquilo não acaba não acontecendo, né? E pensando, né, que essa lua minguante ela é a preparação da lua nova em Capricórnio, né, que vai acontecer com a presença aí da Vênus, presença de Mercúrio, que hoje está um pouco mais distante dessa configuração, mas ainda já está em Capricórnio, então vai estar lá Sol, Marte, Mercúrio, né, e a Vênus nesse momento já em Aquário, então já simbolizando uma outra vibe, mas o que a gente, essa questão do propósito, né, aquilo que a gente faz, que realmente tem uma função no mundo, esse assunto vai estar muito presente, esse assunto vai ser bastante importante, né, na vida de cada um. Essa Vênus, isso eu estou falando da semana que vem, né? Essa Vênus em Aquário já vai pedir talvez uma necessidade de compartilhar aquilo que você faz, né? Mas isso vamos deixar para a semana que vem. Com a passagem desses astros, né, de Capricórnio para Aquário, esse propósito ele precisa ser compartilhado, né? Esse propósito precisa ser dividido com os demais, né? Dividido com o grupo, né? Então, já peguem essa ideia já, porque é isso que vai acabar acontecendo, né? Todos esses astros que estão em Capricórnio vão acabar passando para Aquário, e em Aquário é a hora de compartilhar, de dividir com os outros, né? De tornar aquilo, né, um conhecimento geral, né? Eu falei para vocês que Capricórnio, na sua mais elevada, no seu mais elevado significado, fala do sábio, né? Sobre o sábio, né? Sobre alguém que aprendeu com as lições do tempo, aprendeu com a dificuldade do caminho, na subida da montanha, tudo isso está relacionado com o processo, né, de se tornar sábio. Mas eu não estou falando que todo capricorniano é sábio, né? Tem muito capricorniano, inclusive, que é muito materialista, né? Mas, assim, o seu ponto mais, né? O seu ponto mais elevado, aquilo que ele devia focar, né, se tornar sábio, esse sábio precisa evoluir, né, para o sábio que
transmite o conhecimento. Muitas vezes ser só sábio não vai ajudar muita coisa, mas esse sábio precisa compartilhar aquilo que ele sabe, né? Ou pelo menos compartilhar o início do caminho, né? E aí cada um vai seguir o seu caminho. Então, agora a gente está meio que entendendo esse propósito, né? Para quando esses astros, né? Quando esses planetas chegarem em Aquário, a gente pensar em como compartilhar isso, né? Então, já vão pensando aí, aproveite que é uma lua minguante, né? Já vai pensando sobre esses assuntos aí. E essa lua minguante é uma lua bastante tensa, né? Porque embora Júpiter esteja forte em Câncer, ele está retrógrado. E ele está num signo da Lua, só que a Lua está em Libra, né? Num signo da Vênus, né? Que está em Capricórnio, que também não está forte porque tá embaixo do guarda-chuva de Saturno. Então é melhor que a gente não foque em nenhum desses polos, né? Que a gente consiga na melhor forma possível navegar sobre essas capacidades, né? A capacidade canceriana do acolher, cuidar, né? Conduzir, a capacidade libriana do comunicar, relacionar, né? Ter essa posição meio que relações públicas, né? E a capacidade de Capricórnio, que é focar, né? Focar e trabalhar duro. Então, parece. Por isso que são aspectos difíceis, né? A diferença entre um aspecto fácil, né? Um trígono, né? Um sextil, de um aspecto difícil, né? A quadratura e oposição, é a facilidade de você combinar essas ideias, né? Então, de que forma você vai combinar essas ideias, né? O cuidador Câncer, o Relações Públicas Libra e o líder Capricórnio, né? De que forma você vai entender esses papéis e usar na sua vida, né? Então, eu acho que dessa forma que eu coloco, acho que é até mais fácil de vocês tentarem achar um denominador comum, né? E acho que o que fica aqui, principalmente, é que a gente está numa alunação, né? A gente não pode esquecer que a gente está numa alunação meio truncada, né? Porque essa alunação começou com a Lua Nova em Sagitário, né? E ela tá vivendo todos esses aspectos que puxam pelos signos cardinais, meio que para desenvolver aquela ideia, né? Sagitário vai buscar o conhecimento, vai entender o que é verdade, né? O que tem valor, para pegar esse conhecimento, né? E construir algo sólido, Capricórnio, né? Então a gente está nessa transição ainda, né? Mercúrio faz pouco tempo que ele saiu de Sagitário e agora está em Capricórnio. Então a mente também está focada em construir algo sólido, sua carreira, sua posição social, sua, né, talvez se você é alguém que tem alguma tem um negócio próprio, né, sua capacidade de empreender, né, então Capricórnio está focado nisso. Então Mercúrio, a mente, Sol, né, a consciência, Marte, a sua energia física, né, e Vênus, a sua capacidade de avaliação. Então tudo isso está focado em construir um propósito, né, em construir o seu lugar ao Sol. Depois, quando todos eles passarem para Aquário, e aí tudo isso que você construiu, você tem que, né, aprender a compartilhar, né? Compartilhar com o grupo, compartilhar com o próximo, com aquele que talvez tenha um grau de afinidade com você, né? Então, são essas as possibilidades, né?
Então acho que o que fica aqui, né, é a gente entender esse movimento, e ir passando, né, esses meses, assim, na minha visão, até curtindo essas possibilidades que se abrem. Que, como eu disse para vocês, são nações entruncadas, né? Mas elas também estão gerando esses estélios, né? Essas reuniões de planetas nos signos. Então, esse movimento também parece que está empurrando ali Saturno e Netuno para Áries, né? Então, para um novo grande ciclo que começa e que precisa ter todos esses arquétipos aí desenvolvidos, né? Porque a entrada em Áries, né, de Saturno em Áries, significa que você vai ser obrigado a iniciar de novo, começar de novo. Na verdade, isso a gente está vivendo esses últimos signos dessa forma, é como se a gente estivesse ali fazendo um curso intensivo, né? Pegando ali ou uma recuperação, né? Para alguns um curso intensivo, para outros uma recuperação e aproveitando para entender, né? Até onde a gente chegou nesses signos, porque a gente vai começar tudo de novo, um ciclo saturnino, onde a gente vai construir, né, todos esses valores novamente, mas num nível superior. É isso que a gente precisa entender. A gente faz sempre novos inícios, mas a gente nunca está, né, no mesmo nível que a gente estava no passado, né? A gente está sempre num nível superior, né? Então, o exemplo que eu dei de Capricórnio, né? Eu falei, ó, no seu melhor dos, assim, no seu mais elevado significado, Capricórnio é o sábio, né? Mas nos seus mais baixos, né, significados é o materialista, né, que o São Tomé, né? Eu só acredito vendo, é, não existe nada, né, de espiritual, não existe nada de, só existe, né, o dinheiro, ou só existe a matéria, ou, né, tudo que eu faço é baseado no que eu vejo, no que eu sinto, não existe nada além disso. Então vocês podem ver aí, né, quantas divisões e quantas possibilidades existem entre o mais elevado e o mais baixo nível de Capricórnio, né? Então é isso que a gente tem que pensar. A gente vai começar um novo ciclo de Saturno em Áries, e um herói precisa nascer, né? Mas esse herói ele já está baseado, né? Já está focado em várias outras jornadas que ele já viveu, né? Só que agora a jornada precisa desenvolver mais um ponto, né? Uma característica que ainda não foi desenvolvida. Então é assim que a gente tem que encarar essas mudanças, né? E essa semana eu acho que é bastante interessante que vocês aproveitem, né? Hoje a Lua está em Câncer, amanhã e terça-feira a Lua está em Leão, então muito boa para apresentar projetos, né? Fazer uma apresentação, aplicar um curso, vendas, né? Muito bom para vendas. Depois ali, na quarta-feira, na quinta-feira, dia 8, acontece ali a conjunção exata, né? Sol, Marte e Vênus em Capricórnio. Então, fiquem atentos aí se alguma coisa diferente não acontece, né? O clima já está, pelo menos há 2 semanas aí, mas vê se nesse dia aí não acontece alguma coisa diferente. E aí depois da Lua passar por Leão, segunda e terça, a Lua entra em Virgem e vai fazer trígono para todos esses astros que estão em Capricórnio. Então,
excelente momento para trabalho, para lidar com bens materiais, trabalho, achar formas diferentes de produzir, mais eficientes, mais capazes, né? É um momento, sim, pensando na matéria, assim, bastante positivo. Essa Lua passando em Virgem, fazendo trígono para Mercúrio, Sol, Marte e Vênus. Então, é muito interessante mesmo, né? Então, depois, lá no final de semana, né, como é o assunto aqui do vídeo, entra em Libra, e aí no sábado, aproximadamente meio-dia, forma a Lua minguante em Libra. Então, acho que esse é o resumo da semana. Então aproveitem aí a semana, a Lua em Leão, né, para se mostrar, se colocar, né, no mundo, mostrar o que você veio. Depois a Lua em Virgem, para desenvolver todas essas possibilidades relacionadas aí a trabalho, produção, dinheiro, né? E lá no final de semana, com esses aspectos, né, essa oposição de Júpiter, né, contra Sol, Vênus e Marte, né, todos eles quadrando a Lua em Libra. Então, momento aí do mexa-se traseiro gordo, né? Então não sei em que área da vida você vai ter que mexer, não sei no que você vai ter que iniciar, no que você vai ter que, mais alguma coisa vai ficar claro que você precisa se movimentar, né? Precisa dar um passo para frente. Então, eu acho que é isso. Boa semana, um abraço, tchau.